Ah, já começou? É porque eu falei pro pessoal assim, o Gigi é um grande amigo, pelo menos pra mim, mas a relação dele com o Demi já é outra. Porque a gente não é grande amigo, chefe? Porra. Quanto Só- tempo não? No meu coração. A gente não Só é os grande grandes amigo. amigos, né? Teve uma relação a mais aí. Tempo da minha assim. cor agora. Não, peraí, agora Agora eu vou- explica essa relação, mas ficou meio Nossa, ficou esquisito. esquisito. Pronto. Ficou esquisito. Ficou meio Agora eu tô esquisito. triste. Não, pô, a Gigi é um dos meus melhores amigos, com certeza. Com Aí, certeza. porra. E, além de tudo, foi o meu primeiro professor, cara. Se não fosse pelo Gigi, Bons tempos. Nós éramos tão jovens. nós éramos tão jovens. Nossa, só fazia merda. Eu só fazia merda. Pra caralho. Mas era uma época boa. Porque naquela época tinha um diferencial que a galera gostava muito de experimentar coisas. Sim. Principalmente quando se fala em ocultismo, sacou? Hoje, por exemplo, lá na Imperium, um garoto, ele comprou aquela garrafinha de 500 ml de ayahuasca, sacou? Pra experimentar em casa, pra ver se realmente funcionava. E aí ele veio Caramba. trazer os relatos pra gente. Que é uma coisa que hoje em dia a galera não faz, a galera fica muito naquilo. Eu vou ler o que as outras pessoas fizeram e pra mim tá ótimo. Não deu certo, então porque realmente não funciona. Naquela época não, a gente ia lá, experimentava e se fudia, o que era muito legal. E se A fudia. gente tava falando disso hoje, né? Do ritual que a gente fez A hoje. gente se fudia. A gente tentava, testava, jogava na cara mesmo e porra. Um mês na merda, mas ficava um mês na merda com orgulho. Sim, com certeza. Então é isso, o Gigi foi meu primeiro professor. E eu tenho aqui o meu primeiro aluno do meu lado. O Flock tá aqui. O Flock tá E aí, aqui, Flock? gente. Tá aqui O Flock ainda vendo tem que tudo. entrevistar ele. E aí, meu bom? Vamos aí, meu querido. Ele vai ficar aqui com a gente acompanhando e em alguns momentos ele vai participar com a gente também. Uhum. Não vejo erro grave. Então a gente tem, é legal que a gente tem aqui 3 gerações, assim, né? Foi o meu primeiro 3 professor. gerações, exatamente. Eu sou o velho, pra variar. Puta que pariu. Por isso que eu tô ficando caralho. Não, você não baixa a carta de velho aqui não, querido. Você pode Não, bater a pode. carta de velho por conhecimento, mas por idade não. Quanto idade, Flock? Você é jovem ainda, mesmo que amanhã veja E que você é seja jovem ainda. Eu sou Sagitário, desculpa. Também sou Sagitário, porra, o melhor signo do mundo. Verdade, o único que faz piada sem graça. Eu acredito assim, horóscopo, né? Porque eu não acredito nessa merda mesmo, então. Show! Isso explica muita coisa. Enfim. Então vamos lá. Eu vou concentrar aqui. O Flock tá aqui do nosso lado. Sim. Porque o Demi também. Ele é um encosto. Pois é, a gente vai implementando o outro, né? A gente precisa primeiro, na verdade, explicar qual é a Eu definição. posso dar uma sugestão de roteiro? Pode sim. É que como a gente lá na Imperium, a gente começou falando primeiro da idolatria, e aí é onde entra, tipo, toda a adoração que as pessoas têm, tanto por santo, quanto por qualquer outra coisa, e inclusive lá na base, onde as pessoas idolatravam deuses, e aí veio toda, vamos botar assim, a parte tradicional de quando uma pessoa encontra um bicho e começa a adorar ele. E a idolatria é bem, tipo, comum e respeitada. Depois veio a demonolatria, que é basicamente uma idolatria de preguiçoso, sacou? Os caras, eles querem adorar demônio, mas eles não querem tratar o demônio como se fosse um deus. Ah, não? Eles querem adorar o demônio como se fosse um coleguinha pra dançar kumbaya com ele, sacou? Mas daquele isso lance aí, de, não, ideia errada, não tem problema, eu vou Não, embora. peraí. Isso aí quem faz é quem ignora a história, né? Quem ignora a cultura. aí você E tem a é onde demonologia. entra o Flock, onde entra o Xerto pra falar bastante da questão de história. Sim. Sim, justo. E aí, por fim, depois que o assunto deu muito pano pra manga e tal, e o caralho é 4, aí foi quando a gente entrou na questão de demônios em si, e se dava pra aprisionar demônios e de acordo com as tradições de várias religiões. E aí eu comecei, inclusive, pelo shintoísmo, onde as pessoas acreditam que eles trancam o demônio naquelas pedras, quando na verdade não é isso que acontece. Mas e aí vieram os objetos amaldiçoados, e aí veio o nego e falou, não,
dá pra aprender sim. Eu vi isso na macumba, eu vi isso no satanismo, eu vi isso no judaísmo. E isso, mano, dá pano pra manga pra falar durante horas. Pra caramba. Mas, Gigi, vamos fazer o seguinte, vamos definir aqui o que que idolatria é o básico e tal, e vai dar pra gente educar as pessoas pro resto dos assuntos. O que é demônio? Porque mudando de cultura para cultura, eles têm uma definição diferente de demônio, né? Alguns dizem que demônios são só não nascidos e algumas outras culturas consideram espíritos como demônios. E a gente tem a demonização por causa da igreja também, onde pegaram alguns deuses que eram idolatrados e transformaram eles em demônios. Sacou? Sim, mas tem também aí a questão de que o judaísmo ele já fazia assim, uma catalogação de demônios, mas depois foi o cristianismo que fez uma coisa mais organizada, né? Dentro da teologia. Organizada não é nem bem a palavra, né? Seria uma coisa mais opressora. Sim, uma igreja católica deixava bem claro que, tipo, o meu Deus é o único Deus, o que vocês estão adorando não pode ser coisa boa, não. E aí começou a porradaria. Sim, temos Você tem a demonologia, você tem o cristão, você tem os cristãos sistematizando a demonologia, por exemplo, dentro da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, um exemplo de sistematização da demonologia, do estudo dos demônios. Sim. E você tem entidades que já eram demônios antes da galera começar a cultuar. Lilith, por exemplo. Lilith é um grande na Índia, né? Na Índia tinha muito demônio. Sim. Pra caramba, os Asuras na Índia. É que a Índia é foda, né? O cara tem mais de 2.000 deuses, sabe? É Deus para um caralho. Sim. Mas aí, antes do cristianismo fazer isso, Tomás de Aquino e tudo mais, para Pão Duro, o judaísmo já teve esse ensaio antes, né? O judaísmo teve esse ensaio antes, mas você tinha antes os sumérios, né, por exemplo. Nossa, aí tu foi lá longe, parceiro. Foi longe. Porque pra começar da origem. Os sumérios foram os caras que inventaram a roda, parceiro. Literalmente, a roda foi a invenção dos sumérios. Lá na época do Gilgamesh, a primeira escrita na tábua de argila, se não me engano. Tábua de argila. Escrita com uniforme. Os caras que inventaram a forma de contar o tempo, né? Em 24 horas. História aqui é mato. Pois é, parceiro. Se a gente for falar de sumério, aí a gente vai ter papo pra até amanhã. E tem, mas peraí, inclusive, meu último livro falou bastante disso. Sim, de Lilith, né? Mas tem também aquela questão, né, que o pessoal fala de Eudaimon e Cacodaimon, que as pessoas acreditam que são demônios bons e demônios ruins. Como é que fica essa situação? Mas aí é onde a gente entra na questão de Golden Dawn, Telema, eles que se amarram muito nesse lance de Cacodaimon e etc., que é mais uma questão filosófica de como enxergar os demônios. Que não é minha praia. Esse lance de... Exatamente. Eu particularmente... Os eram intermediários. E a gente sabe que a Grécia, etc., eles pegaram uma porrada de deuses, sacou? De um monte de cultos, e eles simplesmente iam lá e criavam lá os deuses deles baseados naquilo. Sim. Entendeu? Justo. E aí dá porrada. Verdade, né? A cultura do outro, a religiosidade do outro, e fazia toda uma. Sim, porque uma mistura ali. Sim, porque isso veio desde a conexão com o Alexandre o Grande. Que era era totalmente expansionista. Exatamente. Ele só se expandia. Ele não chegava lá para falar, olha só, agora vocês vão ser como a gente. Não. Eles falavam, vocês continuam do jeito que são, mas ó, vocês são vassalos nossos. Exatamente. E aí o que acontecia? Ele tinha contato com essas outras culturas, com esses outros cultos, e ele simplesmente deixava isso aberto, à vontade. Aberto, mas agora você faz parte do meu império, mas você pode cultuar o que você quiser, foda-se. Exato. Meu problema
não é o que você cultua, o meu problema é que você pague imposto. Pague imposto. Vassalo. Entendeu? E eles fizeram muito isso no Egito. Esse é o grande. A jogada mestra, dele. A grande jogada. E aí, eras depois, o Império Romano herdou isso de Alexandre o Grande, do Império de Alexandre o Grande. E aí o que acontece? Nós tivemos várias inserções de deidades de outros cultos dentro do culto romano. Exatamente. Porque o Império Romano herdou isso do Alexandre o Grande. E aí, nesse momento, eles estavam um pouco se fudendo por o que você acreditava. Porque era longe pra caralho. Sim. Tipo, o cristianismo, se você for ver até onde o Alexandre o Grande foi, mano, eram lugares muito longe. Exato. Muito longe mesmo. Exato. Então ele não podia, olha só, vou botar uma galera aqui pra ficar tomando conta da religião dos caras. Não dava, mano. Porque ele foi até ainda mais. Ele foi até a porra da Aí veio Roma, não, agora é guerra, Marte, foda-se. O Deus da guerra é Marte. Se você pega um mapa e você geograficamente você vai da Macedônia, da Grécia até a Índia, porra, é um rolê do caralho. Sim, lembrando que nessa época, gente, a gente não tinha internet, tá? Então, uma coisa que eu achei muito interessante foi a questão que todo mundo se pergunta. Demorava muito tempo, então as coisas que já tinham mudado e lá ainda estava do mesmo jeito. Era cavalo. Sim. Era cavalo. Camelos. Mais camelo do que cavalo. Era mensageiro e tudo mais. E uma coisa interessante, que inclusive quem pode falar muito disso é a Vareta, que é a questão do porquê o sul da África, sacou? Não teve toda essa conexão com o expansionismo e tal, e o caralho a quatro, por causa da porra do deserto do Saara que ficava no meio. Ninguém queria atravessar aquela porra. Tanto que não tinha a parte sul da África só foi modificada quando começaram as navegações. Que aí nego deu uma volta. Foi um mar. Porque se fosse pela terra, não tinha recurso suficiente, nem os animais. Mas só o Saara, parceiro. Pois é. Se hoje em dia é uma merda, imagina naquela época. Então como é que você vai chegar pela terra lá na Paris? Nem o seu camelo aguenta. Quem é seu doido que ia atravessar o deserto no lombo? Teve aquele cara que ele até apareceu no Sandy, mas esqueci o nome dele. Ele até fizeram uma série dele, mas a série dele não bombou. Esqueci o nome do cara. Mas depois eu vou lembrar. Em um dado momento eu vou acabar lembrando o nome do cara. Sim. Mas então, voltando aqui à questão dos deuses que foram demonizados. Na Grécia não teve isso, né? Em Roma não teve isso de serem demonizados. Eles foram, na verdade, em Roma teve depois, quando começou o papado, sacou? E foi quando os papas deixaram claro que, tinha a palavra de Deus, sacou? E tinha a palavra do Papa. E em um dado momento eles começaram a respeitar mais a palavra do Papa do que a palavra de Deus. E aí foi quando o papado fudeu com todo mundo e começou a demonizar a porra toda. E inclusive caçou cristão, caçou a porra toda. Sacou? Mas na verdade os cristãos eram caçados antes. Antes a caçada era contra os cristãos. Até 325, até Constantino firmar o catolicismo como religião oficial do Império por causa da mãe dele, Constância, o cristianismo era proibido. Exatamente, e a gente sabe o que acontecia com eles, parceiro. O nego colocava eles ali num coliseu da vida e botava leão pra comer os caras, parceiro. Era o Edito Nedoniano. Instituto Nedoniano. Era o edito que permitia o assassinato de cristãos. Constantino acaba com isso em 325 d.C. E em 483 d.C., com o Edito de Lactâncio,
aí você tem o cristianismo como religião oficial do Império Romano, e aí inverte a situação. Os cristãos passam a caçar os pagãos. Exatamente. Aí é rebanho. E aí é quando todos aqueles deusezinhos e tal começam a se tornar um monte de demônios, porque a verdade é que não era bom para os negócios. Exatamente, porque como é que você vai ter um Deus que é único, onipotente, onipresente, onisciente, se existe uma outra potência ali igual ou próxima a ele, né? Ele tem que ser o único. Eles começam a saquear os templos, né? Eles começam a saquear os templos. Até o lance quando eu estava estudando sobre a idolatria e tal. Por isso que muitas igrejas católicas, elas são adornadas lá de ouro e tudo mais, para justamente mostrar o poder delas, que elas imperaram sobre o paganismo. E, inclusive, né, para eles, o termo latria, né, não idolatria, né, só latria, é simplesmente para o Deus deles. Você só tem latria para um Deus, que é o Deus que criou tudo, que é o Deus deles. E aí tem a idolatria, que é quando você encontra um ídolo e começa a adorar ele como se fosse um Deus, sacou? Sim. E para eles isso é totalmente errado, entendeu? E aí eles acreditam, por exemplo, que... Eu até falei nisso durante as festas juninas, que a galera gosta muito de santo disso, santo daquilo outro. Eles não veem a visão deles para os santos como se fossem idolatria. Eles veem como se fosse somente, tipo, homenagens. Sim. Você homenageia um santo, mas você não idolatra um santo. Entendeu? Você só tem a latria por Deus. Idolatria é coisa de pagão. Entendeu? Então, tipo, o que eles têm por Nossa Senhora. Tem até um nome, acho que é primolatria, que só pode ser para Nossa Senhora e para José. Que eram os dois que tomaram conta de Cristo. Sacou? Tirando esses dois, tudo é bom. Esses dois são diferentes. Maria é a Theotokos, dogma da Theotokos, estabelecido no Concílio Niceno-Constantinopolitano em 485 d.C. Eu acho que foi 485. Eu tô chutando a data aqui agora. A data não tem problema, a gente tem o Google pra isso, entendeu? A galera que procura. O dogma da Theotokos, para ela ser mãe de Deus, ela tem que ter tido a Imaculada Conceição de Maria e ela tem que ter sido arrebatada para os céus. Então, e o marido dela, o José, foi quem tomou conta dela e do próprio Cristo. Por isso eles entram na primolatria. Seria tipo uma... Não uma latria, né? Cara, eu odeio esse nome latria, porque me lembra latrina. Não sei porquê. Latrina. Latria. Porque eles têm a latria somente pelo Deus principal, eles têm a primolatria pela Maria e pelo José, porque eles tomaram conta do Jesus, que na verdade é Deus na terra, sacou pra eles. E o resto tudo é idolatria e queima na fogueira, foda-se. Sim, aí a gente entra na questão da Santíssima Trindade também, né? Mas aí é complicado, é complicado. Tem um velho Eu estudei teologia trinitária. Eu acho que é muito marketing esse negócio, sacou? Eles chegaram e falaram assim, olha só, agora a galera tá cristão aqui. Porra, mas cristão tem o Jesus é Deus. Porra, a gente tem que manter o nosso Deus no marketing. Então vamos falar que o Jesus é Deus. Ele e o Espírito Santo é tudo a mesma merda, parceiro. Santíssima Trindade, foda-se. Mano. O dogma trinitário foi estabelecido bem mais tarde também. Porque começou a haver discussão, né? Sobre a natureza de Jesus. Você começa com as controvérsias da gnose, as heresias, as primeiras heresias. A galera falando que Cristo não é Deus. Sim, as escolas gnósticas eram heréticas, né? Escolas gnósticas, aí você começa com os ofiolatras. Cara, na verdade, quase tudo naquela época que não fosse contra o governo vigente era herege. Sacou? Era tudo herege. Tu fez uma cagadinha, tu é herege. Queimar uma pessoa naquela época era muito fácil. Entendeu? Era muito fácil. Você inventava qualquer história e pessoa Sim. E aí tu vê que é aquela questão, tipo, primeiro você tinha um católico queimando o cristão, depois você tinha um cristão queimando os ateus não, vamos botar os pagãos. E os pagãos só não queimaram ninguém porque não sobrou tantos.
Mas os pagãos queimaram primeiro os cristãos. Primeiro houve a perseguição dos pagãos com os cristãos. Porque os cristãos, na verdade, era o pessoalzinho ali fudido, que ficava ali agrupado, indo para um lugar para o outro, como se fossem nômades ali. Isso, na verdade, eram judeus, né? Não, os cristãos passaram por... Vou falar de judeus, a gente vai lá longe, porque os judeus nem eles sabem onde eles começaram. É verdade. A gente tá indo longe. A gente tá indo longe. Eu queria falar de Suméria, daqui a pouco a gente chega lá. Já estamos batendo a porta da Suméria. E aí, Gilgamesh, tá em casa? Se a gente for falar sobre historiografia, a gente pode pegar o viés de que quando o Império Sacro Império Romano Germânico, ele subiu para o norte. E aí vai dar merda lá com os escandinavos. E aí ele começou a dar treta com os escandinavos. E aí o que acontece? Eles fizeram uma fusão ali, meia boca, né? Do sacrifício de Odin, quando ele se sacrificou pelo conhecimento das runas, e eles jogaram isso com o sacrifício de Cristo. Sim. E foi isso que ganhou o território. Uhum. Mas o que acontece? Mesmo assim, ainda tinha muitos movimentos que ainda estavam arraigados ali. E foram resistentes. A fé pagã. Sim. Do que a gente diz como pagã. Como eu me considero pagão nórdico. Sim, mas tem uma questão importante também. Então a gente já entendeu que os demônios, muitos eram divindades que foram demonizadas, mas dentro da demonologia, se a gente for analisar, tem uma questão espiritual que não corresponde apenas ao que a Igreja Católica classificou como demônio. Existem demônios que sempre foram, em natureza, demônios. Aí a gente vai falar sobre a energia, o que caracteriza um demônio. Porque em algumas culturas eles consideravam até espíritos desencarnados de pessoas que se tornavam demônios e eles consideravam também energias, forças, manifestações demoníacas também. Então a gente tem que levar em consideração que não foi só a Igreja Católica que demonizou deuses. Os demônios sempre existiram e ponto. O que acontece? O termo demonologia, no caso e tal, que depois, inclusive, a demonografia lá do Cast, o Caralho 4, todos esses livros, principalmente, a maioria dos livros que fala de demonologia, vamos botar assim, com o termo demonologia, a maioria deles veio de onde? Europa. Já bem depois do negócio todo. Sim. Sacou? Antes de virar demonologia, era estudo cultural de mito. Era mitologia, não era demonologia. Então, por exemplo, quando eu estava vendo o estudo sobre lá no Japão, né, que eu estava vendo sobre o shintoísmo e etc. Eles não enxergam como demônio, eles enxergam simplesmente como kami, né? E kami para eles é simplesmente espírito. E como o shintoísmo ele é muito baseado no xamanismo, tudo para eles virava um kami. Exatamente como acontece na Índia, assim como acontece em várias outras culturas, era tipo assim, você tem um furacão, então você tem o kami do furacão. Você tem uma cachoeira, então você tem o kami da cachoeira. Você tem o sol, então você tem o kami do sol, que é a Amaterasu, e por aí vai. Então o que rolava? Quando alguns desses kamis ficavam em desequilíbrio por algum motivo, eles acreditavam que esse kami ele estava corrompido ou ele estava nervoso.
Então esse kami ainda é um kami, mas eles chamavam de oni, que é o que a gente acredita que parece ser um tipo de demônios, né? O oni é um demônio. Não, na verdade, o oni é um kami desequilibrado. Então, por exemplo, quando eles tinham um maremoto, eles acreditavam que o kami do mar estava nervoso. Então eles tinham que fazer rituais para equilibrar aquele kami. E isso, se vocês pararem para pensar bem, é mais ou menos como a Índia faz. Por que eles têm tantos fucking deuses? Porque para eles tudo é um espírito de alguma coisa. Sacou? Como a Grécia também fazia. Exatamente. E a Grécia também adotava os kamis, vamos botar assim, de vários outros cultos. A merda foi quando o cara chegou e falou, olha só podemos ter um. E tudo que é kami, você até pode acreditar que existe um kami de alguma coisa, mas tu não pode adorar ele não. Porque adorar é só um e tu só vai pagar imposto pra um. E aí foi quando começou a merda. E aí, tipo, a gente teve, como aí entra a questão que tu disse. Onde é que eles acabaram se tornando demônios? Então, por exemplo, um kami no Japão, que seria um kami de guerra, sacou? Ele era só um kami no Japão. Mas quando chegaram lá os ingleses, etc., no Japão, e o caralho 4 fizeram toda aquela putaria que a gente já sabe, eles olharam e falaram, essa porra só pode ser um demônio. Assim como eles viram o próprio Ganesha e falaram, mano, olha só, essa porra tem cabeça de elefante, mano, isso não pode ser do bem. E aí transformaram ele em demônio. E eles fizeram isso com quase todas as religiões e quase todos os cultos que a gente conhece. Tudo que era muito esquisito para um católico, vamos botar assim, virava demônio. E aí, se os caras forçassem a adoração, rolava esse. Ué, igual, por exemplo, a figura do diabo, né? Quando os católicos, os cristãos chegaram lá na África, junto com as embarcações para recrutar os negros, para trazer eles para trabalho escravo, eles viram a cultura deles, se assustaram e falaram assim, nossa, isso aqui é o diabo. É curioso, Gigi, ter vai fazendo tudo, vai falando aí que eu vou fazendo. Beleza. Existe um imperador japonês que é o Nobunaga Oda. E o Nobunaga Oda, ele se auto-intitula filho do demônio. Por quê? Filho de... O nome do personagem de Street Fighter. Capetão. É o Yori Corporado, não. Ô, caralho. Você tá falando de Street Fighter. Ele se intitula filho do diabo. Mas ele não se intitula filho do diabo no sentido de Oni. Ele se intitula filho do diabo no sentido de filho do diabo cristão. Ah, entendi. Porque os cristãos já tinham chegado lá, já tinham imposto a cultura deles. Então, quando o Nobunaga... Como um adversário? Então no caso seria Satã. Ele se coloca como filho de Satã. Como filho de Satanás mesmo. O que acontece o lance do diabo no Japão. Tu falou de lembrando que a gente está falando do shintoísmo. Muita gente confunde porque no Japão tanto o budismo quanto o shintoísmo e o budismo, shintoísmo budista são muito comuns lá, mas são totalmente diferentes um do outro. Eles, inclusive, o Akuma, como vocês estavam falando aí, Yori incorporado. Akuma, caralho! Akuma significa simplesmente demônio. Demônio. Não existe um Oni chamado Akuma. Tudo que, tipo, eles... Quando os ocidentais vieram pro Oriente, pro Japão, e aí eles trouxeram o diabo cristão, como ele é visto, e o caralho 4, eles usam o termo Akuma para qualquer kami que seja relacionado, sacou, ao diabo em si. Mas o Akuma em si seria uma categoria. Filho do Akuma, filho do capeta, sacou? Aquele é filho do capeta. Exato. E é interessante o fato, culturalmente falando, dele não usar o termo eu sou filho de um Oni. Ele fala, eu sou filho de Akuma, eu sou filho de Satanás cristão. Porque ele era resistente contra a imposição cultural do cristianismo. Inclusive era para assustar eles. Uma coisa interessante dos kami
é que, como eu disse, os kami eles podiam ser uma cachoeira, eles podiam ser a chuva, eles podiam ser o relâmpago, eles podiam ser o sol. Porém, uma pessoa também podia se tornar um kami. Então, tipo, se um cara fosse guerreiro e tal, e o cara ganhava as guerras, ele era adorado como um kami, sacou? E depois de morto, ele se tornava uma imagem espiritual que as pessoas iam adorar, sim, iam ter templos para ele, iam contar histórias e etc, para aquele kami que na verdade era um cara. Então a gente tem várias personalidades japonesas que se tornaram kami. O próprio Hanzo. Hattori Hanzo. O Hattori Hanzo, que era o cara que fazia as melhores espadas e o caralho a quatro, ele é considerado um kami em alguns lugares. Hattori Hanzo. Como é o nome do outro? O Vagabond. O Vagabond. O Musashi. Miyamoto Musashi. O Musashi. Sim. A espada das espadas lá. Ele inventou o estilo com duas espadas, uma curta e uma longa. Sim. Eles são kami, entendeu? E isso acontece não só no shintoísmo. Na cultura africana também acontece bastante disso. Deles pegarem um cara em específico e transformar ele numa espécie de santo, vamos botar assim. Ou um ser espiritual que vai ser adorado pela frente, sacou? Só que eu ainda não estudei tudo da África. Esses espíritos que eram adorados, eles eram colocados como intermediários, né? Eles se tornam eternos depois da morte, sacou? Eles continuam existindo e continuam fazendo coisas. Temos um exemplo disso. Só que eu não gosto de falar desse cara. Que é aquele que todo mundo sabe, é o único anjo preto que a gente tem. Alguém lembra o nome dele? Não. Mas é da série. Aquele que foi lá e aí levaram ele pro inferno pra ele ver os anjos pendurados pela língua. Lúcifer! Porra, pelo amor de Deus, não pode, né? Como assim, gente? Eu tô completamente desconectada com isso. Foi o negócio. único ser humano que virou anjo. Caralho, o único ser humano que virou anjo? Não Ele sei, não faço ideia. Por Deus. Tem até o livro de Enoque. 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 Entendeu? Aí ele vira Metatron, se eu não me engano. Mas eu não lembro se Não, ele não vira Metatron, não. Alguma coisa assim, ele vira um... Ele vira o anjo escriba de Deus. Sacou? E ele é o único anjo que, de acordo com as pinturas, seria um anjo negro. A pele dele era negra. Porque, na verdade, ele era um ser humano que se transformou num anjo. E é mais ou menos o mesmo esquema que acontece com os kami, o mesmo esquema que acontece na Índia, o mesmo esquema que acontece na África. Só que no catolicismo em si é só um cara. Só que aí botaram isso como apócrifo. Entendi. Porque na Igreja Católica a gente tem os santos, né? Que depois que eles morrem, eles não se tornam poderosos mortos, eles não se tornam apenas espíritos. Só um exemplo a se seguir. Sim, os santos católicos se tornam intermediários. Os santos católicos se tornam intermediários de Deus. Intercessores. Intercessores. E aí a gente pode foder a porra toda e entrar no kardecismo. No kardecismo a galera vira espírito de luz. Eu lembro que você me contou a sua experiência no kardecismo. Eu lembro disso. A minha experiência com o kardecismo foi péssima. A gente estava lá pertinho do Subway, quando você me contou isso. Cara, o kardecismo é interessante. A minha namorada tá tendo experiências com o kardecismo agora. Sim. Cara, o kardecismo, sabe qual é a parte boa do kardecismo? É que ele é quieto. Ele não machuca ninguém, ele não xinga ninguém. Se tu xingar ele não revida. Sim. Não vai ver um kardecista entrando em briga com alguém pra mostrar que ele tá com o ponto certo. Ele simplesmente vai aceitar que a pessoa tem um ponto dela e pronto. Sim, ela vai evoluir. Exatamente. Até porque a soberba deles é muito grande, então por que eles entrariam numa briga? Tu acha mesmo que os kardecistas são soberbos? Fala isso, Acho não, tenho certeza. Fala isso pra Ariana. Mas ela vai descobrir isso. Deixa ela passar a experiência dela. Fala isso pra Ariana. Cada um tem. A Ariana é minha namorada.
Fala isso para ela. Ela vai observar. Agora eu tô com cor de kardecismo. Cor de kardecismo. Tô de lilás agora. Vamos fazer parecendo magnético. Umbral, tá parecendo umbral. Tá carregado. Cara, não, kardecista e umbral é uma coisa maravilhosa, né? Eles acreditam. Eu não tenho certeza se eles acreditam que existe outro plano abaixo do umbral. Eu não tenho certeza. Sacou? Mas que o kardecista adora um umbralzinho, nossa, eles adoram. Talvez seja pra lá que eles vão, né? A gente já fez uma projeção coletiva pro umbral, né? Agora do Goma. Na verdade, a gente acabou caindo foi no plano cinza. Não, a gente fez uma pro umbral e fez uma pro plano cinza. No plano cinza deu uma merda do caralho, né? Porque teoricamente o plano cinza é conhecido como plano da loucura. É onde a parede tentou pegar alguém, o teto tentou comer alguém, foi muito divertido. Foi assim. Janela agarrando gente. Agarrando pessoas. Olha um candelabro, não olhe pro candelabro, ele vai olhar pra você de volta. Fudeu, já tá tinha. Eu lembro do projeção. Eu tava lá, eu tive nesse momento. Verdade. Que inclusive é um ritual que eu queria muito, né? Melhorá-lo, que era o ritual de fazer projeção em grupo. Que é tu carregar umas 3, 4 pessoas pra fazer a projeção todos pro mesmo lugar ao mesmo tempo. As pessoas hoje em dia fazem muito rito coletivo. A gente acha que rito coletivo é uma palhaçada pra ganhar dinheiro. Mas rito coletivo é fazer um rito em grupo mesmo. Assim, gente, presencial. Rito coletivo não é um ritual em grupo. Não é. Não é. Não tem nada a ver. O ritual em grupo é muito mais intenso. Você tem que ver quem absorveu muito isso do ritual coletivo foi a galera da magia caótica. A galera da magia caótica, eles adoram tudo coletivo, sacou? É tipo assim, vamos fazer uma energização num amuleto. Galera, todo mundo, vem 30, vem 40 pessoas. Não me fale. A gente só pensou merda. Não me fale de coisa, cara. Não me fale de coisas caóticas. Cara, magia caótica é jovem. A magia caótica, ela nasceu oficialmente lá em 1980 e pouco e tal. E a ideia era boa. Eu acho que a ideia era muito boa. A merda é que só a ideia era boa. Só a ideia era boa. Porque na prática, o que foi virando, né? O que foi virando a magia do caos. Exato. Porque você começa ali com uma filosofia. Uma filosofia caótica. É porque tem um cara que eu simplesmente quero... Peraí, deixa eu afastar um pouquinho a câmera, que aí pega todo mundo. Senão a minha mão vai ficar doendo de ficar virando pra lá e pra cá. Deixa eu ver se assim pega todo mundo. A gente vai ficar um pouco distante. Meu som. Vocês estão conseguindo ouvir a gente direitinho? Temos som? Eu tô vendo direito. Então tá bom. Então temos som. Você tem que chegar mais pra cá, senão você não vai aparecer. Você vai ficar cortado. Você não pode ficar cortado. Ninguém veio aqui pra ver a gente, eles vieram aqui pra ouvir a gente. Dentro desse lance de magia do caos, eu tenho um cara que eu simplesmente quero simplesmente apertar o pescoço dele. Mas deixa isso lá. Não, é aquele lance, tipo, lá na Imperium, a gente tem uma regra de que a gente não cita nomes, sacou? A gente não cita nomes porque o meio ocultista atual gosta muito de arrumar treta uns com os outros. Não sei se vocês já repararam. A gente detesta esse termo, parece da igreja, parece congregação evangélica. Mas, cara, eles brigam por qualquer merda, sabe? Mas deixa eles E eu acho... Sim, não, deixa eles brigarem, mas a merda é que às vezes a merda deles, né, espirra na gente, e a gente nem tá ali pra eles. Eu tô ali total kardecista, sacou? Tipo, não, que bom. É porque eles... Então vamos voltar a falar dos... Já que a gente já falou de magia caótica e da porra toda, vamos voltar a falar dos demônios, porque a gente tem essa questão que você citou. O que é que já era um demônio antes e o que é que virou um demônio depois. Na questão energética. Exato. Então, como eu citei, por exemplo, no shintoísmo, o que é um Oni, na verdade, é só um kami que está desequilibrado. Ele não é mal essencialmente e, inclusive, tem templos de adoração para Oni. Sacou?
Por quê? Porque um Oni, apesar dele ser agressivo e ele estar desequilibrado, ele pode sim ser útil em algum momento na história do Japão. Então, mas peraí, essa questão desse desequilíbrio é porque ele tende a algo específico, aí por isso que caracteriza um desequilíbrio? Porque o que rola? Um Oni, necessariamente, ele não era para existir no plano físico. Os Kami em si, eles na verdade são espíritos, sacou? E estão no mundo espiritual. O shintoísta, ele acredita muito no mundo espiritual. Tanto que você já deve ter visto o Yu Yu Hakusho, entendeu? Sim. E lá eles falam muito de mundo espiritual. Eles acreditam que todos esses Kami, eles existem no mundo espiritual. E quando eles fazem a travessia para o mundo físico, é onde eles podem ser deturpados por algum motivo. Então, por exemplo, se você tem uma árvore muito antiga que tá lá fofinha, bonitinha, vem um retardado e faz uma pichação nela. O Kami daquela árvore que estava feliz morando no mundo espiritual ficou putaço e veio pro mundo físico para se vingar de quem fez a pichação na árvore. Então ele vem como um Oni. E aí o que acontece? Tudo ao redor da árvore começa a apodrecer. Sacou? Todas as colheitas começam a deixar as pessoas doentes. Virou para outro polo. Oi? Ele se manifestava em um polo e virou para se manifestar em outro polo energético. Exatamente. Ele se tornou desequilibrado por conta de um abuso que alguém fez no plano físico e afetou ele lá no mundo espiritual. E ele ficou tão puto que ele pegou o busão e veio pro mundo físico, sacou? Então... É a mesma questão da Medusa, por exemplo. A Medusa, a Górgona, a Medusa... Porra, a Medusa quando é... nasceu de cavalo, parceiro. Mas quando ela é abusada por Poseidon, né? A mãe foi abusada por Poseidon, se não me engano. Não, foi ela mesmo. Foi ela mesma que foi abusada? Não, ela que era bonita, um negócio assim, né? Cara, eu sei que mitologia grega, maquiagem... De Afrodite, de Palas Athena, por Poseidon, e aí ela se desequilibra. E é interessante porque quando você tem Perseu executando a Górgona, matando a Górgona, ele coloca a cabeça dela no escudo, na égide de Atena. E isso é interessante porque aí você tem um retorno, é como se fosse uma redenção da própria Górgona, como se fosse uma tragédia e uma purificação posterior que ela Mas retorna. aquele lance, se tu for ver a história da coitada da Górgona, ela só era uma mina bonita, sacou? Poseidon ficou de pau duro, foi lá e comeu ela. Aí uma deusa ficou puta com ela, transformou ela na Górgona, pra depois vir um cara e matar a coitada da Górgona. Que coitada fez? Ela não fez nada. Ou seja, era fodida em todos os sentidos. Exato. Quando ele coloca ela no escudo de Atena, de Palas Athena, você tem um retorno, você tem uma purificação. Ele definiu a Você tem uma purificação, você tem um retorno. A purificação da coitada tava de boas. Coisa, e quando ela se tornou outra coisa, ela conseguiu atingir um objetivo que valesse a pena. É mais ou menos isso. Que vida ela de merda. retorna ao superior. Não, e o pior, mano, é que ela nem queria sair com o Poseidon. Ela não deu mole pro Poseidon nem nada. O Poseidon foi lá e creu nela na força. Sacou? Cara, tipo, o Poseidon e Zeus são dois filhos da puta, já sabemos disso. Sim. Entendeu? Concordamos. É só tu ver a própria história do coitado do Hércules. O próprio Hércules, cara, ele foi filho e tal de Zeus com uma humana, sacou? E, mano, aí veio a Hera e ficou puta com o moleque. Foda-se, mandou logo cobra pra matar o coitado. Só que o filho da puta não tinha feito nada, parceiro. Entendeu? E aí a própria Hera que faz lá a treta pro Hércules matar a própria família. Entendeu? E aí que ele vai fazer e tal, os 12 trabalhos, a porra toda. Mas o coitado do Hércules, ele não tinha feito nada de errado. Entendeu? São só deuses mostrando o que deuses normalmente fazem. Eles julgam os seres humanos e foda-se vocês. Sim. Talvez por isso daí a mitologia deles agora não é mais tão adorada. Vamos voltar pros demônios. Vamos voltar pros capetas. Cadê os demônios nesse rolê?
Porque o que a gente está falando é importantíssimo, porque a gente está contando sobre a história, sobre teologia, sobre tudo que é relevante para a gente chegar até o conceito de demônio, que hoje em dia as pessoas ignoram completamente a questão histórica, a questão cultural, como que foi formado tudo isso, e aí dá merda. Quando a gente fala de demônio hoje em dia, principalmente quando a gente fala de demônio na internet, que as pessoas trazem na memória é aquele livro do Demonografia, sacou? E a Goetia em si, né? Porque são catálogos de demônios. Entendeu? São catálogos de demônios. Se a gente for realmente, historicamente, procurar o que eram os demônios para todas as culturas que já passaram, tá aí o caralho a 4, a gente enxerga que normalmente o demônio ele era tido como algum mal que apareceu para uma determinada civilização. Então, por exemplo, nos Shinigamis, por exemplo, já que a gente estava falando de Shintoísmo, a gente tem o Shinigami que na verdade não tem Shinigami no Shintoísmo. Mas o que é o Shinigami? Ele seria uma espécie de kami voltado à morte, certo? Então eles morrem de medo de Shinigami e fazem rituais para se afastar dos Shinigamis. Que, inclusive me lembra vai ser triste falar isso, Iku, que é da cultura africana. Que é tipo a morte. Só tem duas imagens, inclusive, de Iku, né? Falando sobre ele. Por quê? Eles temem Iku porque ele é simplesmente a morte. Já ouvi falar de Iku. Sim. E aí, o que rola? São perigosos. São perigosos porque ele traz a morte. Ele é a morte. Sim. Então, por conta disso, a gente tem dentro da mitologia e no folclore em si, eles tentando se livrar dessas coisas, porque qualquer coisa que remetesse à morte, como doença, como fome, como frio... Eles eram atingidos pelos Ikus, sim. Exatamente, a gente falava, é o Iku, é um Shinigami, entendeu? Isso. E aí nasceu o Shinigami da porra toda, da peste, da fome, e aí a gente entra até nos Cavaleiros do Apocalipse. Mas sabe o que eu vejo acontecendo, Giginho? Que as pessoas pegaram o conceito de demônios e acabaram puxando para a personalidade humana e depositando nos demônios, na crença em demônios, as suas características humanas de oitavas baixas. Mas é mais ou menos o que eu disse. Como antigamente o demônio, que era relacionado à morte, vamos botar assim, se houvesse uma peste, se houvesse uma enchente, se houvesse um furacão que trazia morte, era levado, tipo, isso é um demônio. Como agora a gente está mais pão com ovo do que nunca, um resfriado virou um demônio. Então agora a gente tem o demônio da inveja, a gente tem o demônio da pornografia, a gente tem o demônio de qualquer coisa ridícula que as pessoas não querem aceitar, que a culpa é dela. Sim, são coisas do ser humano. Eles acabam associando a características do ser humano, né? A própria Lilith, né? A própria Lilith se tornou o demônio da perversão. Gente, porra, eu escrevi um livro de mais de 300 páginas sobre Lilith, cara. Só que sabe qual foi o problema desse livro? Ele não fala o que as pessoas querem ouvir. Exatamente. Porque a Lilith tem que ser gostosa, ela tem que ter asas, ela tem que parecer uma vampira. Sim, real. E tem que ter os peitos de fora. Sim. Belos peitos, por sinal. Eu escrevi um livro sobre Lilith, onde eu pego a questão histórica, da onde veio... Babilônia, essas porra todas. Assim. Oi? Babilônia e por aí vai, judeus. Babilônia, Suméria, judaísmo, eu peguei a porra toda, fiz uma pesquisa histórica muito foda, inclusive. Inclusive, se você... Só que aí você desmistificou a Lilith que eles tanto amavam. Sim. Foi uma decepção para as pessoas, né? Sim, foi uma decepção, porque eles esperavam isso e eu entreguei outra coisa. Vou ver se eu conseguir. Se eu conseguir dinheiro esse mês, eu mando um livro para você autografado, tá na hora, uma dedicatória. Tá na hora. Tá na hora. Não tô cobrando não, mas tá na hora, né? Bom, o meu com dedicatória eu já tenho. Tem. Que foi o primeiro exemplar. Soraya tem o primeiro exemplar,
foi dela com dedicatória, eu vou mandar um para você com dedicatória. Mesmo que você não adentre o culto moderno da coisa, toda a questão histórica você vai curtir. Eu gosto de ler, mano. É o que importa. Tu acha que eu tava lendo sobre shintoísmo essa semana por quê? Porra. Porque eu gosto de ler. Você vai gostar de ler. Como eu estava citando, a questão, então, por exemplo, da Lilith. A Lilith, ela se tornou um demônio, por quê? Porque ela refletia o comportamento humano que para aquela cultura era considerado errado, sacou? Então veio tal a mãe dos não nascidos, a mãe das prostitutas, a mãe do cara que trai a esposa e por aí vai. Então mas eles personificaram... Foi uma questão sociológica que acabaram colocando Lilith nisso. Lilith não boa parte dos demônios acabaram caindo nesse balaio. Exatamente, aí deu merda. É sociológico, como a Soraya falou, é sociológico. Exatamente, não é exatamente porque está escrito lá no clavículo de Salomão que determinado demônio é o demônio da intriga. Não. Cara, chegou um dado momento que os caras falaram, não, vamos botar esse cara como da intriga e foda-se. Aí tu vai fazer um estudo histórico e tu vê que não tem nada a ver com aquela porra. Às vezes a porra do demônio era um deus tipo da colheita. Igual Beelzebub. As pessoas acham que Beelzebub é o deus da guerra, é o demônio da guerra. Elas resumem Beelzebub. Ai, tá aqui. Eu sou devota de Beelzebub. As pessoas resumem Beelzebub ao deus da guerra. Só isso. Só isso. Cara, e a gente vê, inclusive, né, quando a gente fala, por exemplo, de Umulu. Entendeu? Sim. O Mulu, muita gente vê ele como o deus da cura, muita gente vê ele como o deus da morte, muita gente vê ele como o deus da praga, muita gente vê ele como o senhor das moscas. O Baluaê, né? O Baluaê acho que é mais velho que o Mulu, ou o Mulu que é mais velho? O Baluaê é mais velho. O Baluaê é mais velho. Nanã é mais velha e tal. Sim. O Fábio. Que a gente até sintetizava com ele me relaciona. Pera aí, só um minutinho. Aqui tá dizendo que a live vai finalizar em 15 segundos, mas a gente vai continuar, tá? A gente vai encerrar agora, porque o Instagram vai encerrar, mas aí a gente já retorna, beleza? Que aí depois eu junto uma live na outra e coloco inteira lá no YouTube. Ou então eu coloco em partes, aí eu faço uma playlist, ó. Vai fechar.